Oi. Não, até para ficar claro, né? Eu não sei se você concorda, eu pontuei isso daqui, mas na minha visão, se eu fosse o dirigente do São Paulo, assumindo agora, eu renovaria com o Diniz, avaliando o bom trabalho que ele fez, isso daria mais confiança para o grupo. Acho que analisando o mercado também, ele é um nome interessante e desapegar também um pouco de Rogério Ceni. A realidade dele agora é Flamengo. Eu não sei se você concorda, mas na minha visão, o Diniz fez por merecer uma permanência no São Paulo neste ano. A questão é o seguinte, Breiler, tá todo mundo esperando o resultado e ninguém tá olhando para o que foi construído. Eu acho sim que o Diniz teve problemas, eu acho que ele teve momentos ruins do trabalho dele. Eu não estou falando aqui que o trabalho dele é ótimo, que é maravilhoso, que não merecia crítica, não, em alguns momentos sim. Mas eu acho que o São Paulo está mais perto de ter um processo e uma identidade de jogo mais longa. Foi algo que o São Paulo buscou por muitos anos. O São Paulo ia de Osório a Balsa, de Rogério Ceni a Doriva, assim, num espaço muito curto, e ideias de futebol muito diferentes. O São Paulo perdeu muita identidade de jogo nos últimos anos e agora tem a oportunidade para dar sequência nesse processo. O São Paulo hoje tem um treinador que conseguiu dar competitividade para a equipe dentro de uma ideia de jogo que foi sempre muito criticada. Ele conseguiu, eu acho que ele até demorou. Acho que essa crítica é verdadeira. Acho que o Diniz teve mais tempo do que um treinador normalmente tem para emplacar um bom trabalho. Mas o trabalho que ele vem fazendo... Né? Deveria ser o certo. Sim, mas o trabalho que ele vem fazendo, por exemplo, com os meninos da base do São Paulo, o desenvolvimento desses jogadores está muito nítido. Como o Sara cresceu, como o Léo melhorou, às vezes como zagueiro, ele lançou o Diego, que agora acabou voltando para o banco. O próprio Igor Gomes teve momentos muito bons com o Diniz, a recuperação do Brenner, a busca do Luciano no mercado, foi um cara que encaixou muito bem. Então eu vejo o Diniz hoje como um cara que conseguiu criar uma identidade e um processo de trabalho muito claro no São Paulo. Agora, não é o título que tem que balizar isso. O que tem que dizer que ele tem que continuar ou não, tem que ser o dia a dia, tem que ver o quanto ele tem entregado dentro do clube. Mas eu concordo muito com os amigos. Se ele não ganhar, ele tá fora. O pessoal tá com a guilhotina ali segurando a cordinha. Cruel, né, Renato? Exatamente, eles estão segurando a cordinha. Se ganhar o título, talvez eles amarrem. Se não, eles vão abrir a mão e vão falar tchau. Não, mas porque é o São Paulo, né? Já são 8 anos sem o título. Então se você pegar um gráfico do trabalho do Diniz, o gráfico vai ser assim, né? Ele sobe aqui no fim. Porque é um ano. Agora é um ano também de plantação. Quer dizer, fez o mais difícil. Fez o mais difícil na hora da colheita, que a colheita não seja agora, seja daqui a um pouquinho. Eu sei que envolve muita coisa, isso que a gente está falando em relação ao Casares, por exemplo, isso é a tentação política de imprimir sua marca. Até quando ele vai conseguir segurar? Eu acho que ele até conseguiu com coisas legais, com o papo que ele levou com o Raí, com o Pássaro já foi diferente, porque, é claro, é outra repercussão, né? Pássaro não é Raí, não é um dos melhores jogadores que o São Paulo já teve em todos os tempos. Então, acho que o Casares até começou bem nesse sentido. Podia dar um outro passo nessa direção. É complicado? Claro que é complicado. Tem que explicar isso para torcedor, que não vê título desde 2012. Tem que explicar isso para conselheiro, que fica mandando WhatsApp em grupo de WhatsApp. Tem que explicar para um monte de gente. Mas é aí também que uma administração se diferencia, né? É o que o Renato falou. O São Paulo passou anos atrás de uma identidade. Agora que está perto dela, corre o risco disso tudo desmoronar para você ter que começar tudo de novo. Ainda que seja com o Rogério Ceni, que tem ideias até próximas, mas é complicado, né? Você está reclamando que 8 anos não ganha título e vai perder mais tempo. Eu sou a favor da manutenção. A gente não pode esquecer... Ô, professor, deixa eu mostrar então, vamos mostrar de novo aquela tela que fala sobre o ano de 2020 do Diniz, né? A temporada de 2020 do Diniz. A gente mostra para vocês e aí eu quero que vocês analisem, né? Se foi um bom ano ou não. Vamos mostrar então para vocês, ó, no Campeonato Paulista foi eliminado pelo Mirassol nas quartas, logo depois daquela volta da pandemia, né? Depois da volta do futebol. Todo mundo durante a pandemia tava aquela história do dinizismo, todo mundo tava apaixonado por Diniz, aconteceu isso, aí já todo mundo começou a ficar de novo com aquela desconfiança. Depois foi eliminado na fase de grupos da Libertadores.
Torcedor já estava, olha, danado com o Diniz. Na Sul-Americana foi eliminado pelo Lanús no primeiro confronto, não teve muita repercussão, porque o torcedor do São Paulo já estava, ninguém tá nem aí para a Sul-Americana. E o Campeonato Brasileiro, aí sim, é o líder com 7 pontos de vantagem para o segundo colocado. Olhando para todas essas competições, a gente pode concluir que é um bom ano ou um ano ruim, Bira? Eu acho que a gente tem que ver o trabalho como um todo. Como o trabalho como um todo, eu acho um bom ano. Os resultados, ainda não. Né? A gente não sabe o que vai terminar no Brasileiro, mas, claro, perder para o Mirassol, não dá para dizer que foi legal perder do Mirassol. Não dá para dizer que é legal cair na fase de grupos da Libertadores, e não dá para dizer que é legal cair na primeira fase que você disputa da Copa Sul-Americana. Agora, uma coisa que a gente tem que lembrar do trabalho do Diniz é que é um trabalho que, além de tudo, foi um trabalho que foi barato para o São Paulo. Né? O Diniz não ficou exigindo contratação, ele pegou o que tinha ali, veio o Luciano por uma sacada dele, ele que tinha uma visão de como usar o Luciano bem, porque já tinham trabalhado juntos no Fluminense. E agora, pegando também uma trajetória do trabalho do Diniz desde o final do ano passado, quando ele entra no São Paulo, lá ainda no Brasileiro do ano passado, não, ano retrasado, a gente virou de ano, de 2019, o trabalho do Diniz demora para engrenar. E eu acho que foi um trabalho muito prejudicado também pela parada da pandemia. Porque foi justamente no momento que o São Paulo finalmente começou a jogar bem. Né? O São Paulo fez alguns bons jogos no Paulista, em que os resultados não vieram. Mas foram boas atuações contra o Santo André, que o São Paulo até perde o jogo, mas joga muito bem. E daí, de repente, os resultados começam a aparecer. O São Paulo começa a fazer bons jogos no Campeonato Paulista, faz aquele 3-0 sobre o LDU na Libertadores, faz um 2-1 sobre o Santos de virada no Paulista, que foi o último jogo antes da parada do futebol. Então o São Paulo vinha crescendo quando para tudo. E daí voltou muitos passos para trás. Daí tem essa eliminação para o Mirassol, o time jogando realmente mal. E daí demora de novo para engrenar no Brasileiro. Mas agora engrenou. Acho que assim, é um trabalho que acho que deveria ser mantido. É um trabalho que no final das contas eu vou concluir que foi bom. Porque se você ver o resultado final do ano de 2020, o resultado final do ano de 2020 foi até ontem, né? É um São Paulo jogando bem, sendo competitivo. Caiu na Copa do Brasil? Ok, não foi legal, o torcedor não ficou feliz. Mas é um São Paulo que está perto de dar um título que o São Paulino não tinha nem ideia que era possível no começo do ano. Né? O São Paulino nem imaginava que era possível brigar pelo Brasileiro. Então eu acho que o ano termina bem pro Diniz. Agora, se não ganhar o Brasileiro, eu acho que ele vai cair. Por quê? Porque é resultadismo. Porque se ele cair, ele com 7 pontos de vantagem... ou 4 para o Flamengo, vai que o Flamengo tem um jogo a menos, mas assim, com a vantagem que o São Paulo tem, para o São Paulo perder o título, ele vai ter que ter perdido uns 2 ou 3 jogos a mais que os adversários. Né? Fora os tropeços que o próprio adversário vai ter, o São Paulo vai ter que ter igual, mais 2 derrotas ou 3 derrotas a mais. Vamos falar que o Diniz não soube finalizar o trabalho, que assim não adianta nada, sei lá o quê. Né? Mas eu acho que o trabalho é bom e deveria continuar. Trabalho bom é o trabalho que tem evolução. O São Paulo que tomou aqueles gols do Mirassol não é mais o São Paulo de hoje. É um São Paulo muito mais equilibrado. A gente cobrava equilíbrio. A entrada do Luan melhorou esse time. As 2 defesas, ou com os garotos, ou com os medalhões que acabaram voltando, acabaram se acertando. São Paulo é um time que tem um jeito de jogar. E principalmente no São Paulo, o Diniz encontrou jogadores, no caso o Brenner e o Luciano, que o bancam com gols. Coisa que faltou em trabalhos anteriores. Teve trabalhos bons que ele fez que faltava isso. O Fluminense foi um exemplo, onde ele cai com muita gente ainda defendendo a sua permanência. Era um time que perdia gol demais. Um time que mostrava evolução no jogo, mas não trazia os resultados. O São Paulo atual é muito mais equilibrado que o São Paulo que perdeu do Mirassol, que perdeu do Binacional, que não conseguiu fazer jogo com a LDU fora de casa, embora tenha feito um bom jogo em casa. Eu acho que o trabalho é bom porque é um trabalho que mostra evolução. O julgamento que a gente tem que fazer de um trabalho é sempre esse. Tem evolução? Tem o que entregar? Por isso que eu não entro muito na matemática do foi pouco tempo para o técnico. Não, tem técnico que fica pouco tempo e você já vê que ele não vai entregar nada mesmo. É isso. O trabalho do Diniz, não. Professor. É um trabalho de onde você tem onde tirar, é ou não é, Renato? Sim, porque assim... Outro exemplo. Exatamente. Anos ali, tá louco. Sim, e assim, a gente, analisando o trabalho de um treinador, a gente tem 50% do que para mim é necessário para você avaliar o trabalho de um treinador, que é os jogos. A gente assiste os jogos. Outros 50%
é o dia a dia, é o treinamento. Se o que ele está colocando no treinamento está indo para o campo e se ele está ajustando o que no campo não está dando certo. E muitas vezes a própria diretoria, os diretores, os gerentes, não tem um conhecimento o bastante para ver o que está sendo trabalhado. Não estou falando para o cara ser técnico, entender tudo, não. Mas eu digo assim, olhar assim, desempenho, o time está crescendo. E eu concordo muito com você, professor, porque é o seguinte, não existe tempo. O que existe esse trabalho aqui tem um norte, ele está indo, você consegue enxergar uma ideia ali que ela está aflorando, ela está desabrochando, que o time vai começar... Porque assim também, tem muito trabalho que o treinador está ganhando, mas você fala, não está convencendo, não está... O caso do Marcelo Oliveira no Palmeiras, por exemplo, quando ganha a Copa do Brasil, e você via que ali a coisa não estava legal. E aí vai para o outro ano, o Oswaldo de Oliveira no Atlético Mineiro, a mesma coisa, vai para o outro ano já com um sentimento assim, não está caminhando, a coisa não tem um caminho. Então eu acho que, pelo menos a minha avaliação de trabalhos de treinadores, enquanto comentarista, enquanto analista, é sempre nessa linha. Como é que está o desempenho? Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.